dear students! Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante e um pouco diferente das outras aulas dessa playlist sobre verbos aqui no English in Brazil. Não sabe do que eu tô falando? Que playlist é essa? Calma, olha só, esse vídeo é parte de uma série completa sobre o sistema verbal do inglês aqui no canal, que parte do básico até chegar em conteúdos mais avançados. Então não deixa de assistir aos outros episódios clicando aqui e bora pra aula! Então hoje a gente vai falar sobre verbos que a gente usa bastante no português, mas que simplesmente não existem no inglês. Eita, não existem? Então tem vezes que a gente não consegue falar o que a gente pensa em inglês, teacher? Nem tudo dá para traduzir? Calma, a gente consegue sim comunicar as ideias desses verbos, mas em vez de usarmos apenas uma palavra, às vezes a gente tem que usar mais de uma, como uma expressão ou um phrasal verb, por exemplo. Eu já volto a falar com vocês, mas antes vamos dar uma olhada em mais um dia na vida da nossa querida amiga viajante, que a cada episódio aqui da série vai para algum lugar diferente. Onde será que ela tá? Oh, hi! Is this the hotel lobby? I'd really like to enjoy my last day in Australia doing something fun with my boyfriend. So I want to... Eu queria passear com o Brian, mas como é que se fala passear, caramba? Hello! Look who's here! Your life hero. Do you need help? What's going on? Oh, I'm glad you're back! So, I want to do something nice with my boyfriend. I want to passear, you know? But I can't find the right word to say it in English. Okay, got it. I know it can be hard to translate this word as we don't only have one verb in English that has the same meaning of passear, and it will depend on what you're trying to say. Mas essa é uma dúvida bem comum. Peraí que eu até vou explicar pro pessoal aqui de casa também. If you're going to passear a pé, you can say to go for a walk or to walk around. For example, we're just walking around. Now, if you're going by car, to go for a drive or to go for a ride. And you can use go for a ride to say you're going somewhere by bike, motorcycle, or even by horse as well. Oh my goodness, so many options. Thanks, Hero. So, as I was saying, I would like to go for a walk around the hotel area. Do you have any suggestions? Should I bring a jacket or should I wear layers? Oh, the Blue Mountains. Nice. Is it gonna be cold there? Should I bring a jacket or should I wear layers? Should I bring a jacket? Should I bring a jacket or should I wear layers? Okay. Okay, got it. And como é que se diz demorar mesmo? Eu quero perguntar se demora para chegar lá. Is it far from here? How long does it take to get there? Bom, esse papo entre a viajante e a heroína nos mostrou duas coisas. Primeiro, há verbos que realmente não são usados de forma idêntica no português e no inglês. E por isso, a gente precisa encontrar expressões equivalentes para transmitir a nossa mensagem. E dois, situações como essa do diálogo, em que a viajante esquecia as palavras, vão acontecer e muito quando você estiver falando uma língua estrangeira. E aí, se isso acontecer, o que você faz? Ai, eu me desespero, teacher. Não precisa entrar em pânico. É só tentar explicar aquilo que você gostaria de falar, mas usando outras palavras. É o exemplo do verbo agasalhar. Não sabe como dizer essa palavra? Usa então levar um casaco. Ou bring a jacket, como a gente viu no diálogo. Não sabe dizer demorar? Então, tudo bem. Pergunta se é longe, usa outras palavras. Is it far from here? E assim por diante. Mas vamos continuar acompanhando a conversa aqui para ver se tem mais algum verbo complicado de expressar em inglês. Oh, thanks for helping me out. You're amazing. No problem, that's what friends are for. Do you still have some time? Am I te atrapalhando? Bothering me? No, not at all. I'm here for you. So, I would like to desabafar. Oh, so you want to get something off your chest? Yes, you know, I've been spending a lot of time with Brian lately, and I don't want to, me despedir? To say goodbye to him? Exactly. I don't want to say goodbye to him. And also, eu tô estranhando
uma coisa que me dá aqui no peito, sabe? Tô estranhando isso aqui. Estranhando? You're finding something strange? I know what's happening. What? You're falling in love. I guess you're right. I think I'm falling in love. Oh, that was really cute. Bom, mas pois é, desabafar, estranhar, despedir, apaixonar. Vimos vários exemplos de verbos do português que não têm um equivalente exato no inglês, ou uma única palavra que expresse a mesma ideia. E como a nossa superhero mostrou, não tem problema nenhum nisso, porque a gente consegue expressar as mesmas ideias com mais palavras e tá tudo bem. Um outro exemplo interessante é o verbo caprichar. E esse a gente usa toda hora, né, teacher? Tipo, capricha aí, eu quero bastante molho no meu hot dog. Pois é, a gente não tem um verbo para isso em inglês. A gente pode dizer, por exemplo, more sauce, please. Então, mais molho, por favor. Mas caprichar, esse é um verbo bem brasileiro. E caprichar no sentido de se esforçar, de fazer bem feitinho. Também não temos um único verbo para isso em inglês, mas uma opção é to put so much thought into it. Então, por exemplo, I put so much thought into it. Então, eu caprichei tanto, eu pensei tanto para fazer isso. Ou to put a lot of effort into it. Colocar muito esforço nisso, né? Então, essas são algumas alternativas aí pra gente falar caprichar, mas não tem uma única palavra, não. O importante é que dá para falar a mesma coisa em outras palavras, né, teacher? Exactly! Então, por isso, é importante a gente não travar quando não conseguir dizer algo e praticar bastante essa habilidade de dizer a mesma coisa, só que em outras palavras. English in Brazil, Game Show! Sejam muito bem-vindos a mais um English in Brazil Game Show e bora praticar um pouco do que nós vimos hoje. Primeira pergunta. Nós vimos um exemplo de aproveitar no diálogo de hoje, que foi traduzido como enjoy, já que o significado era passar o tempo e se divertir. Mas e se eu quisesse falar aproveitar no sentido de eu quero aproveitar para agradecer a todos? Como é que eu poderia dizer isso? Pensa aí, pode pausar o vídeo para ter mais tempo para pensar. E olha, uma opção para falar isso é to take the opportunity. Então, I want to take this opportunity to thank you. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade, tirar essa oportunidade para te agradecer. Essa é uma possibilidade. Próxima pergunta. E se eu quiser dizer aproveitar no sentido de se aproveitar da boa vontade de alguém, sabe? Como é que eu poderia dizer isso em inglês? Pensa aí. Uma resposta possível aqui é to take advantage. Então, tirar vantagem. So, don't take advantage of her kindness. Então, não tire vantagem, não se aproveite da bondade dela. Para essa pergunta agora, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou falar uma frase e você tem que pensar em uma tradução para o verbo destacado, tá bom? A frase é: He's not getting much out of his lessons. He's not getting much out of his lessons. Como eu poderia traduzir esta frase? Sabe qual é uma possível tradução para isso? Ele não está aproveitando muito as aulas dele. Ele não está aproveitando. Então, tá vendo? Nós vimos pelo menos 4 formas de falar aproveitar em inglês nesse vídeo. E agora eu te desafio a escrever uma frase aqui nos comentários com qualquer um desses verbos que a gente viu na aula de hoje para praticar o seu inglês. So, my dear class, pegaram algumas expressões que substituem os verbos que não existem no inglês? Sim, teacher! Então se preparem, porque a próxima aula é muito importante, porque nós vamos fazer uma mega revisão de todo o conteúdo que nós vimos aqui ao longo de 13 aulas nessa série. Então, se você ainda não assistiu a todas as aulas, inscreva-se aqui no English in Brazil e confira a playlist para você assistir em sequência e se preparar para o nosso quiz. E não esqueça de baixar o e-book gratuito com o resumo de tudo que nós vimos aqui nessa série na descrição do vídeo. So, thank you very much for watching. See you next video.